Olá, meus amores, eu sou a professora Raquel Bueno e nós estamos juntos aqui agora para essa dica OAB, ok? Do Gran Cursos Online. Eu escolhi um tema dentro de direito das coisas, mais precisamente direitos reais. Eu quero falar um pouquinho sobre propriedade, que é o direito real por excelência. Vocês devem se lembrar que os direitos reais, nós temos aí uma categoria maior, esses chamados direitos reais, eles estão previstos, pelo menos no Código Civil, no artigo 1225. E é claro, sem dúvida nenhuma, a propriedade é o direito real por excelência, previsto aí no 1225, inciso 1º. Óbvio, esse artigo, ele é complementado ao longo do Código Civil e a gente tem que dar a importância devida ao artigo 1228 também. Porque o artigo 1228, ele estabelece o que vem a ser não propriedade, mas o que vem a ser proprietário. E afinal de contas, quem é o proprietário? Proprietário é aquele que pode usar, gozar, dispor e reaver a coisa de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Percebam bem, esse 1228, ele traz algumas prerrogativas. Ele fala do ius utendi, usar a coisa, ius fruendi, a questão da fruição, do gozo, ius disponendi, dispor da coisa, doar, alienar, destruir, certo? E a pretensão de reaver a coisa de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Aqui a gente fala muito da pretensão reivindicatória. A gente exerce por meio de uma ação chamada de ação reivindicatória, que é uma ação petitória, que tem como pano de fundo a propriedade ou outro direito real. Além disso, quando eu digo ir atrás da coisa aonde quer que ela se encontre, eu estou falando aqui do chamado direito de sequela, que é uma característica dos direitos reais. Então lembrem-se, os direitos reais, eles têm características peculiares, como a perpetuidade, como a oponibilidade, erga omnes, a publicidade, porque quase tudo que envolve direito real tem um registro, tá? E aí fica um documento arquivado em cartórios específicos que são acessíveis por todos, tá? Eu tenho aí, como eu já disse, a possibilidade de uso capião de alguns desses direitos reais, ok? Então, além da uso capião, além da publicidade, eu tenho também a oponibilidade erga omnes, eu tenho o direito de sequela, o objeto dos direitos reais é a coisa em si mesma considerada, ok? O exercício de um direito real, ele não é cooperativo como o direito obrigacional, ok? A gente costuma dizer, enquanto a relação obrigacional, ela é cooperativa, quando eu estiver falando do direito real, aqui a gente fala que o exercício é atributivo, depende do titular. É a relação, né, como ele reage, como ele se manifesta em relação ao bem sobre o qual ele tem determinado direito real, tá? E além disso, gente, as relações que envolvem direitos reais, elas tendem a ser permanentes, diferente de uma relação obrigacional que ela tem como marca ela ser transitória. Muito bem. Eu quero, dentro dessa nossa dica, falar com vocês como é que é feita, tá, a aquisição formal da propriedade. O que dizer dessa tal propriedade formal? E aí a gente lembra, eu vou focar também, que tipo de bem? Você está falando, Raquel? Bem imóvel. Como se dá no Brasil, meus amores, a aquisição da propriedade de um bem imóvel, formalmente falando? Como é que a gente vai tornar esse ato perfeito a partir do registro? O Brasil adota o chamado sistema registral, ok? E o sistema registral, o nosso é muito próximo do sistema registral romano. Então, o sistema registral romano, ele exige que o sujeito tenha um título, ok? Que pode ser um formal de partilha, uma sentença declaratória de uso capião, pode ser, gente, um contrato particular de compra e venda, uma escritura pública de doação, ou até mesmo uma escritura pública de compra e venda. Então, você pega esse título e leva a registro no cartório de imóveis competente. Quando você faz o registro, o imóvel passa a estar no seu nome. E esse registro goza de presunção relativa de propriedade. Então, o nosso sistema, tá, é um sistema registral, tô falando de bens imóveis, propriedade de bens imóveis. Então, o sistema registral, modelo romano, que gera presunção relativa de propriedade. Então, quer dizer, Raquel, que esse registro, ele pode vir a ser desconstituído? Sim. Por exemplo, quando ficar configurada uma venda a non domino. Ou seja, houve fraude no registro, houve fraude no cartório, ou até por parte de um dos sujeitos somente.
Muito bem. Raquel, no Brasil existe alguma possibilidade, tá, de registro com, né, que tenha não uma presunção relativa, mas uma presunção absoluta de propriedade? E aí vocês vão se surpreender. No Brasil nós só temos um caso em que o registro imobiliário goza de presunção absoluta de propriedade. Estou falando aqui, gente, do registro Torrens. É isso mesmo. Ele está previsto lá na Lei de Registros Públicos, Lei 6.015 de 73. O registro Torrens é o único no Brasil, ele hoje só se aplica para imóveis rurais, tá? E aí, lembrando, o registro Torrens, ele passa por uma fase judicial também, de extrema publicidade e de muito criterioso, tá? Então, há uma autorização do juiz para que seja feito esse registro. Então, uma vez feito o registro Torrens, ele passa a gozar de presunção, o quê? Absoluta de propriedade. Certinho? Essa era a dica que eu tinha para vocês e venham conosco, a aprovação é certa no Gran Cursos Online.